e com temor, tremor e muita honra eu sempre aceito para que o Senhor não fale nada, na verdade, para que eu não fale nada de mim, mas para que o Senhor me use com poder e autoridade. E assim, queridos, quando eu estava sentada ali, eu estava me lembrando de quando eu entrava por essa igreja e meu coração ardia. E não podia tocar o primeiro acorde aqui, que eu já tinha vontade de chorar, de me quebrantar na presença de Deus. E a lembrança veio tão forte e eu, comecei a chorar e a pedir ao Senhor, Pai, renova esse meu amor. Esse amor que um dia, Pai, a gente vai deixando o dia a dia esfriar, a gente vai se acostumando com a casa, com a presença. E eu queria convidá-los a pedir o mesmo ao Senhor. Se você nunca sentiu, que você peça a Deus para que você sinta esse, pulsar do Espírito Santo na sua vida, essa sede de ter a presença dele ardendo no seu coração. E que se você um dia já sentiu e hoje já não sente, que o Senhor venha renovar esse fogo que arde em nós pela presença do Espírito Santo. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, esta noite, Senhor, nós estamos em Tua casa, Senhor, neste lugar de oração, Pai. Papai, que aqui, Senhor, a representação, Senhor, da Tua casa, Senhor, aqui na terra, Pai. Nós queremos, Senhor, levantar louvores e engrandecer ao Teu santo nome através de cada uma das atitudes que forem feitas neste lugar, Senhor. Senhor, se curvamos a nossa cabeça, curvamos, Senhor, prostrados em Tua presença, em honra e gratidão a Ti, Senhor. Papai, se nos ajoelhamos, Senhor, é porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Pai. E se nos sentamos para ouvir a palavra, é porque queremos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Se alguém aqui, Senhor, é enfermo, Pai, alguém cansado, Pai, alguém abatido, Senhor, alguém, Papai, com falta de fé, Senhor, alguém mesmo que não conhece, Senhor, o Teu nome, Pai, que o Senhor entre agora, Senhor, neste lugar com poder e autoridade, Senhor, e vá, Senhor, transformando os espíritos, Senhor, neste lugar, os corações, Senhor, vai quebrando, Senhor, toda a artimanha do inferno em nossas vidas, Senhor, Papai, toda, Senhor, fortaleza criada nas nossas mentes para impedir o agir do Espírito Santo, que seja quebrada agora em nome de Jesus, Senhor. Papai, que de mim eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor é Deus que usa os Teus filhos, Senhor, para falar na terra. Por isso, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Usa-me para falar ao Teu povo, que eles não ouçam a minha voz, mas eles ouçam o Teu Espírito Santo essa noite. E, Senhor, e que esta igreja seja transformada com poder e autoridade, Senhor. Porque, Papai, nós nos cansamos muitas vezes de vivermos a mesmice, Senhor, do dia a dia, Senhor. Queremos o Teu fogo, Pai. Queremos ser renovados, Senhor. Tira a desculpa dos nossos corações, Senhor. Senhor, tira, Senhor, Papai, a mornidão, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, a dormência, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, o cansaço físico, mental, espiritual de orarmos, Senhor. Senhor, desperta o Teu povo, Jesus. Não tem como entrarmos em Tua casa e sermos o mesmo, Jesus. Senhor, transforma este lugar, Pai, com Tua autoridade e poder, Jesus. Porque desde que eu pisei neste lugar, eu senti a Tua presença, Senhor. E tem pessoas aqui, Senhor, que, Senhor, há tanto tempo não te sentem, não ouvem a Tua voz, Senhor. Não se curvam em Teu altar, Jesus. Oh, Pai querido, Senhor, se for para eu falar, Senhor, Papai, coisas de mim mesmo, Deus, que eu me cale, Pai, mas, Pai, que ao abrir da minha boca, seja o Senhor falando, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Porque o Senhor falou hoje comigo, Pai. O Senhor ligou na minha casa e falou comigo, Deus, porque o Senhor é Deus pessoal. Que, Senhor, levanta os Teus profetas, Senhor, para falar ao Teu povo, Pai. Por isso, essa noite, fale a cada um, Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro, amém. Amém? Fale amém com autoridade. Fale amém com poder do alto. Desperta, igreja. Vocês estão na casa do Senhor. Vocês precisam entender quão forte é este privilégio de estar na casa do Senhor. Que a autoridade do Senhor seja na sua vida. Amém? Pare de viver de emoção. Viva de autoridade do Senhor. Você tem um reino dentro de você. Você tem um reino. O Senhor vive em você. E você não honra a casa do Senhor, que é seu corpo. Amém? Vamos falar de Daniel, queridos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Aleluia, Pai. Eu estou toda me tremendo, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que cura. Se você quer receber essa noite, o Senhor está aqui.
e Ele tem muito a falar com o teu povo. Vamos ler Daniel capítulo 1. No versículo 1 fala o seguinte: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Daniel é um livro muito rico. Daniel viveu coisas sobrenaturais. Daniel foi jogado numa cova de leões e saiu vivo. Os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha ardente e sobreviveram. Com eles havia um anjo que muitos dizem que era Jesus. Muitas e muitas coisas. Ele interpretou sonhos que o faraó nem contou o que era, o rei nem contou o que era, mas Deus deu a ele a interpretação. Houveram várias e várias coisas, mas eu quero me ater a este 1º capítulo de Daniel e convido os irmãos a lerem Daniel inteiro e aprenderem muito com este servo do Senhor. Daniel também viu, eles dizem que é o Apocalipse do Velho Testamento, né? Ele viu o fim dos tempos, profetizou o fim dos tempos, enfim, muitas e muitas coisas que Daniel viveu. E Daniel era um homem que decidiu não se contaminar. E desde que eu recebi o convite para trazer Daniel, uma frase veio à minha mente. E essa frase é: não se distraia. E eu fiquei com isso na minha cabeça: não se distraia. Como assim, Deus? Não se distraia. No livro de Daniel, não se distraia. Não se distraia, não se distraia. E eu comecei a procurar na palavra, né, na Bíblia, os momentos em que Daniel não se distraiu. E eu quero trazer uma palavra para vocês a respeito de como nós, servos do Senhor, tantas e tantas vezes,
apesar de recebermos tantas bênçãos e tudo mais, estamos distraídos, displicentes, negligentes com aquilo que Deus nos confiou. Porque muitas vezes acreditamos que são bênçãos que Deus nos deu e que, nossa, tenho que me dedicar e viver para isso, e muitas vezes isso que está te tirando da presença de Deus. Vamos começar o estudo. Fala o seguinte, em Daniel, primeiro ponto, né? Daniel, quando foi feito escravo, né, ou foi pego pelo rei, ele ainda era um jovem. Muitos dizem que ele tinha por volta de 14 anos, entre 14 e 17 anos. Né, os estudiosos falam que ele era muito jovem. E aqui no primeiro versículo fala assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se vocês pararem para analisar, aqui Daniel fala, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. O primeiro ponto que a gente tira dessa palavra, a fé de Daniel ao escrever aqui, de quem escreveu o livro de Daniel. Foi Deus que permitiu que aquele povo, o povo de Judá, o povo de Israel, vivesse esse cativeiro. Deus os entregou nas mãos. Muitas vezes nós não compreendemos algumas lutas que nós passamos, mas muitas e muitas vezes, a maioria das coisas que vivemos é permissão de Deus, é Deus que permite que nós passemos por muitas lutas. A gente acha que, e muitos de nós desviam o nosso coração quando a luta e a adversidade começa, mas é aquilo dali que vai transformar a sua vida e fazer com que você viva o melhor de Deus na sua vida. Às vezes parece muito difícil de compreender pelos olhos humanos, mas por que comigo, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que só eu sofro? Por que todo mundo é feliz e eu não? Por que fulano tem isso e eu não? Simplesmente confie e entregue ao Senhor. Porque Deus permite também as adversidades na vida do crente, porque Ele nunca nos disse que seriam só coisas boas que viveríamos. Ele sempre nos disse que estaria conosco. E é isso que nós precisamos nos apegar. Amém? Daniel ainda era um adolescente quando foi feito cativo na Babilônia. Então, Deus entregou. Nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Ponto 2. Eu fiz uma pergunta aqui. Quem você é? Reparem, queridos, que ali no versículo entre o 3 e o 7 fala o seguinte. Aqui o rei Aspenaz, ele mandou o chefe dos eunucos pegasse os da nobreza, os nobres, aqueles que fossem inteligentes e doutos, levasse eles para um lugar recluso, treinasse eles na língua deles, na língua que se falava na Babilônia, mudasse o nome de cada um deles e os alimentasse com a comida do rei, que eles fossem alimentados com o melhor que poderia ser servido para qualquer pessoa. E aí, queridos, você pode reparar que Daniel, ele no versículo 8, resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Primeiro ponto, quando o inimigo ele quer transformar a nossa mentalidade, ele começa sorrateiramente mudando a nossa identidade. Hoje em dia, qual é a cultura? Seja o que você quiser ser. Você escolhe o que você quer ser. Você escolhe se você quer ser homem, quer ser mulher, quer ser cachorro, quer ser gato, quer ser o que for. Você pode escolher. Você pode fazer as suas regras sobre o seu corpo, a sua vida, a maneira como você pensa. Você pode falar o que você quiser, você é livre para pensar e agir como você quiser. Aqui é muito claro quando eles têm o nome mudado. Daniel, Ananias, Misael e Azarias viraram Beltesazar, Ananias, Sadraque. Não, perdão. Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Porque o nosso nome é a nossa identidade. Você é chamado pelo seu nome. O mundo foi feito através da palavra. Deus deu a Adão a ordem de que ele nomeasse os bichos. Porque o nome,
É o que dá identidade às pessoas, às coisas. Quando você é nomeado, você, a partir daquele momento, tem uma identidade. Você carrega uma identidade através do seu nome. Por isso que, antigamente, no Velho Testamento, quando a mãe sofria alguma coisa, ela colocava um nome que praticamente dizia o que estava falando. É filho da minha dor. É porque não me vem nenhum exemplo aqui na mente agora. Mas muitos foram nomeados de acordo com a dor do momento. Outros foram nomeados de acordo com as bênçãos do momento que a criança nasceu. Então, o seu nome carrega a sua identidade. E como eu tiro, então, a identidade de alguém? Eu mudo o seu nome. Eles, então, foi ordenado que fosse modificado o nome deles, para que eles perdessem tudo aquilo que eles carregavam na identidade de Israel, do povo de Deus, de Judá. Eles tiveram sorrateiramente tirado pequenas coisas para que eles perdessem aquilo que eles carregavam dentro de si. Porque a dominação precisava ser completa. O que está sendo feito hoje em dia, na nossa sociedade como um todo? Senão, eles estão tentando mudar aquilo que somos na essência do que Deus criou para sermos. Eles estão doutrinando as nossas crianças a terem pensamentos, como dizem, inclusivos, mas que, na verdade, são pensamentos que corrompem aquilo que a palavra diz acerca de quem nós somos em Deus. Ele quer uma sociedade doutrinada em valores que não condizem com a palavra. Então, eles mudam a nossa alimentação, eles mudam aquilo que nós gostamos de assistir, eles colocam vícios em entretenimento, em pornografia. Satanás, ele vai entrando na nossa mente de forma, às vezes, muito escancarada, mas a maioria das vezes sutil. É algo ali que você senta para conversar e você não percebe que você está sendo doutrinado pelo inferno para que você pense diferente. Sem querer, às vezes, nós estamos ouvindo uma palavra de dízimo e vem na nossa cabeça. Tudo ladrão, querem roubar o nosso dinheiro. É tudo enganação, é lavagem cerebral. Eles estão fazendo isso ou aquilo. Queridos, por que você não pensa isso quando você joga lá na Mega Sena? Que estão tentando pegar o seu dinheiro. Porque você sabe qual é a estatística de uma pessoa que ganha num jogo de Mega Sena? Por que quando alguém te vende um produto que vai te prometer 5% de lucro, sobretudo, você não acha que aquela pessoa está te enganando? Você vai pela sua ganância. Mas quando é para a obra do Senhor, o escorpião está no seu bolso. Eu acho que isso daí é tudo coisa que o povo fala para roubar o dinheiro dos outros. Eu não vou falar para vocês aqui que não existem pessoas que pegam dízimo e usam de forma ilícita. Eu seria mentirosa porque sim, existem esses, mas eles vão pagar pelos pecados dele. Agora, quando você dizima e você oferta, você cumpre um mandamento. O que fazem do seu dízimo e da sua oferta, eles responderão por isso. Mas você obedece a esta palavra, amém? É isso que nós devemos ter na nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso pensamento sobre aquilo que muitas vezes as pessoas, elas querem inculcar dentro de nós. Nós devemos ser como Daniel. Porque, queridos, vamos lá. Imagine você, de repente, torna todo mundo aqui escravo. Só que pegam você e te colocam lá no Palácio do Planalto. E fala, olha, vou te ensinar tudo. Você vai comer aqui, ó, tem um chefe de cozinha para você. Você vai falar, meu Deus, Deus está me abençoando. Concorda comigo? Na nossa mente, isso seria uma bênção. Nós vamos sentar à mesa do presidente, nós vamos ter a polpa de tudo mais. Só que nós não somos um povo que devemos andar pelo que vemos. Nós devemos andar pelo que a palavra diz. E se Daniel percebeu que aquilo dali contaminaria o seu coração, é porque de alguma forma não, é porque aquele homem teve uma revelação do Espírito Santo para falar o seguinte: se eu começar a ceder nos pequenos prazeres, muito em breve eu estarei como eles. Eu estarei falando como eles, eu estarei agindo como eles, eu estarei fazendo o que eles fazem, sem perceber. E daqui a pouquinho eu estou falando que não tem nada a ver, algumas coisinhas que vão entrando na minha vida. Até a bênção que você recebe, você precisa apresentar ao Senhor e perguntar: Pai, veio de Ti? Isso veio de Ti para mim, Pai?
E é nessa hora que a frase "não se distraia" faz muito sentido na minha vida. Faz muito sentido, às vezes, quando, por exemplo, vamos abrir aqui, gente. Vou dar uma adiantada aqui, até no meu esboço, em Lucas 14. Lucas 14, a partir do versículo 16. Mas deixa aí marcado, Daniel. Lucas 14, a partir do versículo 16, conta a parábola da grande ceia. E fala assim, ó. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o Senhor: Senhor, feito estás como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu não quero me ater ao contexto que essa palavra está dizendo. Eu quero me ater ao que cada um deu de desculpa para não ir àquela ceia. O primeiro falou que o primeiro disse que comprou um campo. Que bênção. Comprei um campo, fui abençoado. O segundo falou que tinha comprado 5 juntas de bois. E o terceiro disse que tinha se casado. Todos deixaram de ir à grande ceia por bênçãos. Receberam grandes bênçãos na vida e não poderiam participar daquilo. Só que aquelas bênçãos foi aquilo que tirou de participar da grande ceia, que aqui é uma parábola. Quantos de nós estão distraídos? A começar por mim, queridos. Eu tive minha filha, ela fez 2 anos há uma semana, dia 12, não sei nem se tem uma semana ainda. E eu fiquei muito distraída com ela. Eu percebi que o meu momento de oração foi cada vez mais escasso. A minha vinda à igreja cada vez menos. A minha busca pelo Senhor, a minha dedicação, eu me distraí com a minha bênção. Mas hoje o Senhor, Ele quer chamar a sua atenção. Você recebeu uma bênção. Isso precisa ser motivo de cada vez me glorificar mais. Cada vez se apegar mais e mais a mim. E não se distrair com a sua bênção. O que você abriu mão, que Deus confiou a você, porque você foi abençoado. Quanto tempo você passou pagando o preço por uma bênção e você recebeu e hoje você está distraído? É o que te fez se afastar da presença de Deus. Hoje Deus te chama, volte. Acorda. É tempo de despertar. Porque até as nossas bênçãos podem nos tirar da presença de Deus. Nós não podemos ficar distraídos com as bênçãos. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é real. E que existe uma luta aí fora. E que o inimigo, ele quer te destruir. E ele vai te destruir às vezes, não é mandando, não é aparecendo com uma capa preta e manifestando e sendo muito claro nas coisas, não. Ele vai querer te distrair com a novela, com a televisão, com o Big Brother, com qualquer coisinha que você gosta demais e que te tira do seu momento de oração e presença de Deus. Queridos, eu não estou falando que a gente tem que ficar 24 horas por dia de joelho orando, não seria o ideal. Mas não é isso. Isso não é viver o dia a dia da nossa vida normal, secular. Porém, quanto tempo você gasta por dia no seu celular e quanto tempo você gasta na Bíblia? Quão difícil é para você pegar a Bíblia e ler e orar? E quão difícil é para você já acordar com o celular na cara? Se questione sobre isso, o que tem te distraído, o que tem tirado aquilo que Deus tem preparado para você, porque você simplesmente se esqueceu de tudo que o Senhor te concedeu.
Quando você precisava, você orava. Mas agora que você recebeu, você não ora mais? Desperta. Jesus está voltando. E isso não é uma palavra só, que desde os nossos bisavós falavam. Queridos, é real, está acontecendo. É ainda neste tempo, eu creio. Pode ser hoje, daqui a pouco. E aí? O que você tem feito da sua vida, queridos? Você vai para o céu? Quantas vidas Deus confiou a você e você não tem falado do Senhor? Quantas vidas não queimam no seu coração em oração para que você clame por eles? Você simplesmente ora por você e mais ou menos ainda. A sua oração tem sido: Deus me protege, Deus me dá, Deus me livra. Mas cadê o Senhor me usa? Pai, me levanta, Senhor. Pai, me perdoa, Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Porque aqui eu vi um homem que decidiu não se contaminar. Parecia ter sido uma bênção o que ele tinha recebido. Mas a bem da verdade é que ele sabia que aquele dali era uma artimanha do inferno para tirá-lo de tudo que o Senhor tinha preparado para a vida dele, enquanto servo do Senhor. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Escolha o que nós temos todos os dias. Escolhas são coisas que podem mudar a nossa vida de uma hora para outra. O que você tem escolhido fazer com o tempo que você tem livre? Reflita sobre isso. Pense bem sobre a sua vida hoje, enquanto servos de Deus. Qual a diferença você tem feito no meio que você está? E queridos, existem mandamentos do Senhor muito claros que nós devemos pregar o Evangelho, devemos falar de Deus, devemos... Mas repare que quando você olha a vida de Daniel, quando você lê o livro de Daniel, você repara que ele era um homem que sabia conquistar as coisas do Senhor através da sabedoria. Porque, por exemplo, ele poderia muito bem só falar assim: eu não quero comer essa comida não. Essa comida aí, olha, não adianta me dar, que eu não vou comer, eu não vou me contaminar. Mas sabiamente ele chegou para o chefe do cozinheiro e falou assim, disse o chefe, no versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No 8 ainda, queridos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais abatidos do que os outros, enfim. E aí Daniel falou para ele o seguinte: faz o seguinte, querido, experimenta por 10 dias. Se no final dos 10 dias nós estivermos abatidos, estivermos diferentes, mais magros, enfim, você pode parar de fazer o que eu estou te pedindo. Mas caso isso não aconteça, eu queria não me contaminar. Vamos fazer esse teste? Experimenta que você vai ver. Tudo bem, ok. Aqui eu vejo uma maneira de nós nos portarmos no mundo, sabe, queridos? Nós, às vezes, muitas vezes, os xiitas lá fora, mas existe também os chatos na igreja. Sabe o que é crente chato? Que ele impõe a verdade dele, ele é melhor que todo mundo. Ele fala porque todo mundo aqui vai morrer queimado no inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Às vezes Deus nos manda ser assim, esse tipo de profeta. Mas a grande parte das vezes, você vai pregar calado. E você vai todos os dias pedindo oportunidade, o Senhor vai te conceder oportunidade de falar do nome dEle para aquela pessoa que você tanto quer fazer a diferença na vida deles. Eu creio, Mariana, lendo essa palavra, que através dessa atitude dele de... você pode faz um teste, sabe? Faz um teste e você vai ver que nada vai acontecer. E quando ele percebeu que, na verdade, os homens ficaram mais fortes, mais robustos do que os demais, eu creio que através dessa atitude,
Deus falou muito ao coração desse chefe dos eunucos, de que Daniel servia a um Deus verdadeiro e poderoso. Quantas vezes, sabe, nós somos tentados a ceder a algumas coisas bobas, que muitas vezes não é o que Deus quer, mas é o mais fácil, é o mais lógico. É aquilo, sabe? Queridos, um pequeno testemunho de hoje, o Senhor tinha me falado, eu quero a tua família na minha casa, filha. E aí, começou um temporal. Vocês viram aquele temporal que começou? E de repente, eu fiquei tentada a deixar a minha filha com a minha sogra lá em casa. Porque eu pensei assim, é verdade, eu acho que eu vou deixar a Manu em casa, porque está chovendo muito, pode ser que ela pegue chuva, enfim, nananã. E eu lembrei, pai, o Senhor me mandou ir para a tua casa com a minha família. Ninguém vai ficar aqui. Hoje todo mundo vai à casa do Senhor e pai, e o Senhor vai honrar a minha fé. Eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor vai honrar a minha fé, pai. E quando eu chegar naquele lugar não vai ter uma gota de chuva. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando o meu marido parou o carro aqui para eu e a Manu descer, não estava nem serenando. E quando a gente saiu de casa, estava caindo um dilúvio. Sabe, vocês viram? Era dilúvio de inundar a rua. Ah, foi por mim? Não, foi pela fidelidade do Senhor. Porque Ele só queria falar o seguinte: eu estou com você e honro a tua fé. Ele honra a tua fé, queridos. Coloque-se na presença do Senhor e peça a Ele, para você ver se Ele não vai honrar a tua fé. Você que Deus falou para você vir hoje para a igreja e você está aí assistindo do YouTube. Deus queria honrar a tua fé, queridos, e você não ouviu a voz do Senhor. Na próxima vez, abra mão do conforto e venha para a casa de Deus, que Ele quer falar com você aqui. Neste lugar. Que você entenda que nós vivemos tempos em que o conforto é a coisa que o inimigo mais quer colocar nas nossas vidas. A facilidade, sabe? Os atalhos. Ele quer dar para a gente uma vida simples e tranquila, em que até mesmo para a gente fazer um devocional tem alguém fazendo por nós. A gente não mais lê a Bíblia, a gente só fica escutando palavra na internet e nem presta atenção, mas chega no final a gente está sentindo, nossa, amém. Fecha o celular e vou viver a minha vida, não lembra nem o que foi dito, porque a gente não quer mais nem orar. E este homem, no banquete do rei, podendo receber do melhor, falou: eu quero água e legumes, porque eu sei que o meu coração é um coração humano e que eu posso me corromper com estas iguarias. Você pode se corromper, queridos, por pequenas coisas. Você pode se corromper pela ganância, do dinheiro que vem fácil, das propostas de ganho fácil. Você pode se corromper por um namoro que não é, que você sabe que não é, mas você fala, não, mas eu vou pregar para ele, ele vai se salvar em nome de Jesus. Mas Deus está falando para você, não faça julgo desigual. Eu quero você com alguém que vai somar contigo. Queridos, para de buscar atalhos. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você falar, Senhor, eu tenho um compromisso com a tua palavra. E eu quero parar de negociar. Eu quero parar de negociar com a preguiça, com as coisas simples, com a facilidade. Eu quero pagar um preço, Jesus. Eu quero pagar o preço, Pai, apesar disso ser tão difícil, Senhor. Às vezes é o meu joelho que dói. Às vezes é o carro que eu não tenho. Às vezes é o dinheiro que me falta. Senhor, o Senhor vai honrar. O Senhor vai te honrar, querido. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que muda coração de reis para honrar os teus filhos. Deus é Deus que faz leão jejuar, como a gente cantou hoje. Leão jejuar, queridos. É da natureza do leão. A caça. Às vezes ele mata, não é nem para comer, às vezes só por matar, porque é da natureza dele isso. Mas Jesus, Deus é aquele Deus que fecha a boca do leão
E você está duvidando que Deus pode fazer isso que você está pedindo para Ele. Por quê, queridos? Sabe por quê? Porque a sua fé está pequena. Mas se você tem pouca fé, a palavra fala, peça, que eu dou. Você tem pedido fé? Se você tem pouca, peça fé. Peça cada dia mais, ore cada dia mais, busque cada dia mais, porque Deus quer falar conosco. E Deus quer que o nosso coração esteja voltado para a presença de Deus, para a dependência de Deus. Não se distraia. Essa é a palavra que deve ficar nos nossos corações. Não se distraia. Você um dia foi encontrado pelo Senhor, porque Ele te escolheu antes de você escolhê-lo. Ele te chamou. E Ele é quem te capacita. Por que você se julga tão fraco? Por que você tem dó de você mesmo pelo que você está vivendo? Posicione-se como alguém que é firmado em Deus e na palavra do Senhor. E pare de se lamuriar tanto e de murmurar tanto pelo que você não tem. Pare de ser tão reclamão de tudo. Você é abençoado. Você tem saúde. Você tem vida. Você tem aquilo que muitas pessoas ansiavam fortemente por ter. E você só reclama da sua vida. Você só critica as pessoas. Você às vezes está aí agora sentado, criticando na sua mente o que eu estou dizendo. E Deus está falando para você aqui hoje. Transforme o seu coração. Deixe ser transformado pela palavra de Deus. Leia a minha palavra. Busque a minha palavra. O louvor não tem que te agradar não, queridos. É você que está aqui para prestar louvor a Deus. O louvor, ele é conduzido pelos levitas, mas a adoração verdadeira está aí na cadeira. No seu coração, o que você tem prestado a Deus? Às vezes a gente olha, a gente vem para a igreja e a gente volta da mesma forma, às vezes até pior, porque a gente volta com peso na consciência. Porque a gente ouviu uma palavra que nos confrontou, mas a gente não quer mudar, então a gente fica pior. Mas Deus hoje quer falar assim, deixa ser transformado, porque eu quero transformar o seu coração. Eu quero transformar essa dureza do seu coração, de ser sempre alguém que tem razão, que sabe muito da palavra. Isso que está falando aí, segundo a homilética, o homilético, o etc, de tudo. Está tudo errado. Queridos, atenha-se ao que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Deus, hoje, quer transformar a sabedoria humana em sabedoria de Deus. Ele quer transformar a sua vida. Ele tem um projeto para você. E eu não quero ficar inchando você não, falando que, olha, vai dar tudo certo e tem um preço a se pagar. Para se estar na presença de Deus, exige de nós renúncia, exige de nós sacrifício. Este homem aqui é a prova de que ele sabia. Ele poderia muito bem ser do tipo de pessoa que falaria, mas Deus, por que nós fomos levados cativos pela Babilônia, Deus? Mas ele falou, o Senhor entregou nas mãos do rei. Ele sabia que tudo que Deus faz é perfeito. Até mesmo a luta que a gente vive. É Deus que permite. O Senhor tem permitido você viver alguma luta na sua mente? No seu trabalho? O Senhor tem permitido você ver alguma luta no seu casamento? Busque do Senhor o que o Senhor quer que eu aprenda com isso que eu estou vivendo, Pai. Para que eu não fique como o povo do Egito, dando voltas e voltas no deserto, e nunca viva o projeto de Deus para a minha vida. Porque eu sou um murmurador de carteirinha. Eu só sei murmurar da enfermidade que o Senhor me colocou, ou que o Senhor permitiu. Eu só sei me esfriar, porque afinal de contas, Deus, eu era fiel, e agora o Senhor permite que eu viva esta enfermidade. Queridos, o que o Senhor tem para ensinar a você com o que você está vivendo? Deus às vezes quer ensinar a você que você, sem Ele, não é nada. Ele quer ensinar para você que nós somos pó. Disso daqui, você não leva nada. Mas você está mais apegado às coisas que você tem e o que você quer conquistar do que a buscar a presença do Senhor e perguntar para Ele, Pai, o que o Senhor quer que eu faça, Deus? Porque eu não vou tocar a vida de ninguém nessa minha vida, Senhor. Eu vou
nascer e morrer inerte, sem ninguém lembrar quem eu sou, porque eu não ajudei um ser humano na terra? Você só quer ir para o céu? E por que você quer ir para o céu? Você gosta da presença de Deus? Porque tem muitos aqui que querem ir para o céu, mas não gostam nem de ficar perto de Deus, não gostam de gastar tempo na presença dele. Deixa eu te falar. Lá no céu você vai passar 24 horas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Se você não gosta de fazer isso aqui na terra, querido, Deus te chama para um despertar, igreja. Acorda, igreja. Para de se distrair. Para de se distrair com a sua vaidade. Para de se distrair com o seu medo. Para de se distrair com a sua doença. Para de se distrair com a sua bênção. Isso que o Senhor te confiou é para que você multiplique. Esse filho que o Senhor colocou nas suas mãos e que às vezes te dá muito trabalho. Clame que ele será um agente de transformação neste mundo. Será poder de Deus na terra para falar, Deus ainda transforma, Deus cura. Você vai ser honrado nessa terra. Mas clame ao Senhor e tenha fé de que você já vive dias maravilhosos do Senhor na sua vida. Queridos, a pastora Ailton, ela passou anos guardando o lugar do pastor na igreja. O testemunho dessa mulher é um testemunho de fé. Ele não era convertido, mas ela guardava o lugar dele. Tem alguém aqui? Meu marido. Ixi, Maria, tadinha. Todo dia essa cadeira vazia do lado dela. E ela é meu marido. Sentado aqui pela fé. Ele está sentado aqui. E hoje ele é o anjo da igreja. Por quem você tem orado? Qual preço você tem pago, querido? Olha, seja agente de transformação na vida das pessoas. Ore pelo seu vizinho difícil. Sabe, para de murmurar tanto no trânsito e amaldiçoar as vidas que cruzam o seu caminho. Às vezes ele está tendo um dia mais difícil que o seu e você nem sonha. Você nem sabe que às vezes ele está te cortando porque ele está preocupado com o filho doente em casa. Às vezes a pessoa teve um dia péssimo e está extremamente descontrolada nas suas emoções e fez algo que nem percebeu. Ou às vezes está irritado e não tem um autocontrole e desconta em todo mundo. E você vai somar essa raiva ou você vai ser alguém que não vai se deixar contaminar por este mundo. Faz o que minha mãe faz. Às vezes ela toma uma cortada e ela fala, Deus te abençoe, vai com Deus. Nossa, tem que ser quase um anjo para ser isso? Não, querido, só tem que ser servo de Deus. E crer que todo mundo tem uma luta. E que quando a gente entende isso, a gente vê o outro como um ser humano e não como um inimigo. E a gente ora pelos mais improváveis. E a gente vê o milagre nos improváveis de Deus. Porque Deus ama improváveis. Olha os discípulos de Jesus, querido. Olha os discípulos de Jesus, a história de cada um deles. Todos improváveis. Todas pessoas que a sociedade rejeitava. Foram os escolhidos para andar lado a lado com Jesus. Jesus ama improváveis. Ele ama a sua vida. E ele tem uma história linda. Mas é necessário aprender com Daniel. Não se contamine. Não se distraia. Não tenha medo. Tenha fé. Profetize perante as circunstâncias que você vê. Ore como alguém que já recebeu a bênção. Meu marido está aqui. Aqui, vocês não estão vendo, queridos? Pelos olhos da fé, ele é um homem que prega a palavra. Meu marido está pregando aqui no meu lugar. Hoje eu estou ali chorando, assistindo ele pregar. Sabe? Eu creio nisso, porque o Senhor deu para esse homem um dom. E o Senhor vai usá-lo. Em nome de Jesus, ele tem um chamado. Qual é o problema que você tem passado? Ele é maior que o seu Deus? Se for maior que o seu Deus, talvez você não está servindo ao Deus certo. Deus quer falar hoje. E eu finalizo aqui com esta palavra. E que ela fique firmada no seu coração. Não se distraia. Em Romanos 12, eu quero ler. Romanos 12, versículo 2. Fala o seguinte.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Tem 2 sentidos aqui. De não ficar conformado, como se fosse assim. Ah, não, é tudo normal. Não, isso é bobeira. Não, está tudo certo. Mas também tem o sentido de não tome forma. Não fique parecido com este século. Pare de ser igual a todo mundo quando você está conversando com as suas amigas ou com seus amigos. Você é um no meio dos seus amigos, você fala palavrão, você xinga, você amaldiçoa, você faz tudo, mas na igreja você canta louvores lindamente. Você está se conformando, você está tomando forma do lugar que você anda. E Deus está falando assim, ó, é você que precisa transformar o ambiente. É você que precisa contaminar as pessoas com a minha presença. É você que precisa mudar a atmosfera da sua casa. Mas você chega lá, praguejando com tudo, e falando que é só você que faz, é só você que transforma, é só você que é bom, é só você que sabe. E Deus hoje fala para você, eu quero que você seja transformado pela minha palavra. Não se conforme com este século, mas transforma pela renovação da sua mente. Por que Deus nos chama a transformarmos a nossa mente? Porque quando a gente entende a palavra, a gente internaliza esta palavra e a gente vive esta palavra, não tem como nós permanecermos iguais. Nós somos modificados de dentro para fora. O nosso linguajar muda. A nossa vestimenta muda. É por isso que Deus nos chama a virmos a Ele como estamos, porque Ele sabe que essa palavra é poder de Deus. Ele sabe que quando a gente encontra o Espírito Santo em nós, a gente não consegue permanecer igual. Agora, se você ainda está igual, é porque você ainda não teve um encontro genuíno com Deus. Você quer saber quando verdadeiramente o Espírito Santo passou a habitar dentro de você? É quando você já não quer mais ter a forma de antigamente. Quando as festas já não fazem sentido, aquele jeito de falar já não te alcança, aquela alegria já não te completa, aquelas pessoas já não te alegram mais, aquilo já não faz mais sentido dentro de você. A sua mente está sendo transformada e renovada pela renovação do Espírito Santo. Que nós possamos receber cada dia mais e mais a renovação de Cristo em nossas mentes. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Que nessa noite, essa palavra, ela tenha encontrado um ambiente fértil no seu coração. Que ela venha frutificar e dar frutos de 100 para 1. Que ela venha trazer transformação em pequenas atitudes suas. Seja no seu bom dia que você não dá às vezes para o seu porteiro. Seja no abrir do seu guarda-roupa e perceber que você podia ajudar tantas pessoas e você está retendo coisas que Deus já mandou você dar. Seja às vezes até no seu amor por você mesma, que amaldiçoa tanto o seu próprio corpo, a sua imagem, sendo que ela é a imagem criada, sabe, a semelhança de Deus. Abençoe a sua vida, sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Deus, mas eu não estou vendo nada disso. Profetiza. Abre a sua boca e profetiza a palavra. Viva a palavra. Creia na palavra e leia a palavra, que ela vai transformar a sua vida. Pai querido e amado, nós, Senhor, entramos em Tua presença neste momento, Deus. Na verdade, já estamos em Tua presença maravilhosa desde que entramos neste lugar, Paizinho. E nós Te louvamos por isso, Jesus. Senhor, que o Senhor, Pai, venha, Pai, agora
trazendo transformação da mente, Senhor, assim como fala em Romanos, Jesus. Renova a nossa mente para que possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Dai-nos, Senhor, a força e a fé de Daniel, Jesus, para entendermos, Pai, que, Senhor, às vezes aquilo que parece ser bênção nas nossas mãos, se tem nos distraído e nos tirado da tua presença, Senhor. Que o Senhor alinhe o nosso coração e nos faça compreender, Senhor, que, Senhor, maior do que todas as coisas é a tua presença, maior do que tudo o que desejamos é, Senhor, a tua palavra, Senhor. Maior, Senhor, do que todas as nossas lutas, Senhor. É, Senhor, a tua verdade, é a tua, Senhor, benignidade, é o teu amor por nós, Senhor. Senhor, firma em nós, Senhor, um espírito inabalável, Pai. E dai-nos, Senhor, a sabedoria, Senhor, que precisamos para guiarmos as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Assim, Senhor, eu entrego a vida de cada um aqui, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.